vamos entrar nesse grupo que eu gosto tanto das algas pardas, né? É um grupo bastante homogêneo, digamos assim, que a gente está lidando com uma classe, macroalgas pardas pluricelulares. É um grupo bastante homogêneo de organismos produtores primários, mais homogêneo do que dos outros grupos de macroalgas em termos filogenéticos evolutivos. Pode ter uma grande diversidade de formas, de tamanhos, a gente vai passar pela grande diversidade de morfologias, a gente está falando de algas que são desde pequeninas, filamentosas, como esses filamentos microscópicos visto ao microscópio de ectocarpos, né, passando por algas pequenas, intermediárias, por sargassum, até as maiores plantas marinhas, as grandes macroalgas kelpis laminariales, particularmente macrocistes. Então, uma diversidade muito grande de formas e tamanhos. Entretanto, nós estamos falando de um grupo que evoluiu a partir da endossimbiose secundária e que se resume a uma classe. Então, quando a gente fala macroalgas pardas, nós nos referimos à classe Phaeophycia. E onde é que está essa classe Phaeophycia nessa árvore, né, das plantas e algas? Então, nós estudamos aqui o nosso esquema que a gente viu nas outras aulas, né, em que nós estudamos as algas vermelhas, que foram as primeiras, então, a se surgirem a partir da endossimbiose primária, né, a endossimbiose primária, surgiram as algas glaucófitas, que são um grupo pequeno de água doce. A partir da endossimbiose primária também surgiu as algas vermelhas que nós já estudamos, e em seguida surgiram as algas verdes, né, as carófitas e as clorófitas, e mais tarde, no tempo evolutivo, né, surgiram então as macroalgas pardas, que não mais do que 300 milhões de anos atrás. A classe Phaeophycia de algas pluricelulares pardas surgiu, então, há cerca entre 200 a 300 milhões de anos atrás, a partir, né, dentro desse grupo aqui das Stramenopilas ou heterocontes. Então, quem são o que é esse grupo heteroconte? Onde é que ele está posicionado nessa árvore? Nós estamos vendo aqui, olha, a separação, né, entre os 3 grupos de macroalgas, vendo aqui como mostra, como que, quando a gente fala macroalgas, como que é realmente polifilético, né? Macroalgas vermelhas, macroalgas verdes aqui, e as macroalgas pardas surgindo a partir da endossimbiose secundária, né? Muito tempo depois, né? E a partir da evolução dentro de um outro grupo que nem é do reino das plantas. Então, onde é que estão as macroalgas pardas? Se elas não estão no reino das plantas, né, onde é que elas estão, então? Reino cromista. Né? Nós estamos falando aqui de algas que estão dentro do reino cromista, do sub-reino heteroconta, a divisão acrófita, que quer dizer as algas castanho-douradas, e a classe Phaeophycia, que são as macroalgas pardas. Então, aqui nós estamos num outro reino, macroalgas pardas nem são consideradas dentro, tecnicamente, do reino das plantas, embora, né, existam formas, são as grandes formas que mais se assemelham com plantas verdadeiras, né? Embora são produtores primários que reinam nos oceanos, né, são reis, rainhas, príncipes e princesas do oceano com as suas adaptações
particularmente cromáticas, né, e de reservas, e uma série de adaptações apropriadas para viver no ambiente aquático, particularmente marinho. Então, elas evoluíram a partir desse reino cromista, que surgiu, então, com a endossimbiose secundária. Olha só, que só relembrando, né, a partir da endossimbiose primária, onde houve a formação dos plastídeos das algas vermelhas e verdes, então esse esquema aqui é explicando a evolução dos plastídeos, né, e a partir da endossimbiose secundária, que foram, acredita-se hoje que foram já vários eventos, mais que um evento de endossimbiose secundária. Um desses eventos de endossimbiose secundária, a partir do engolfamento de um organismo não fotossintetizante eucarioto, que englobou uma alga vermelha, portanto, fotossintetizante e eucarioto também, dando origem a uma coroa, né, de organismos diversos, que dentre eles temos algumas algas, como por exemplo aptófitas, temos coccolithoforídeos e temos heterocontes que possuem algas aqui dentro desse grupo. Não apenas algas, não apenas organismos fotossintetizantes, mas possuem também organismos fotossintetizantes. Então, as macroalgas pardas, e assim como as algas castanho-douradas, estão aqui dentro desse grupo de heterocontes, que a gente vai ver por que é chamado de heteroconte, né, e o que reúne de similar os organismos que estão dentro deste grupo. Macroalgas pardas, então, como eu falei, surgiram entre 200 a 300 milhões de anos, provavelmente na mesma época da irradiação das diatomáceas, né? Então, se a gente for ver aqui por esse esquema, a gente observa que elas são mais próximas das diatomáceas, né? Macroalgas pardas aqui, diatomáceas, e de alguns organismos que são homicetos, que são pseudofungos, ou seja, não são fotossintetizantes, do que, mais próximos desses, do que das outras macroalgas, do que das próprias macroalgas vermelhas, verdes, né, do que as suas, digamos assim, primas ou irmãs algas, elas estão mais próximas das diatomáceas do que de outras algas pluricelulares. Bom, e o que então reúne, né, em comum essas algas, esses organismos fotossintetizantes dentro dessa classe Phaeophycia? A gente vai falar, então, o que elas têm em comum em termos de células móveis, né, dos flagelos, do tipo de plastídeos, pigmentos, né, o tipo de reservas, a parede celular e alguns órgãos reprodutores que são particulares dessas algas pardas pluricelulares. Então, lembrando, né, dos organismos heterocontes, na verdade, esse nome significa flagelos diferentes. Então, aparelho flagelar heteroconte, que tem flagelos diferentes. Um flagelo mais curto e liso, e outro mais alongado e piloso. Então, todos os organismos que estão dentro dessa divisão heteroconte, né, que está dentro do reino cromista, possuem em comum esse tipo de flagelo nas células. No caso das macroalgas pluricelulares, onde é que restou a célula flagelada? Por favor, alguém pode abrir o microfone e me ajudar? Nos gametas? Nos gametas e nos esporos. Então, nós estamos falando de organismos pluricelulares, né, em que a única fase do ciclo de vida que é unicelular são gametas e esporos. Há outros organismos nesse grupo de heterocontes, né, que são unicelulares. Todos os outros
incluindo alguns grupos de algas e incluindo alguns grupos que nem são fotossintetizantes, que estão dentro desse grupo, né, possuem também, então, são unicelulares e possuem, então, os flagelos com aparelho flagelar desse tipo, né, em que você tem um flagelo mais longo, né, com a presença de pelos tubulares, são chamados de mastigonemas, né, mais duros, tripartidos, divididos em base e haste pelo terminal. Aqui a gente está vendo uma fotografia, microfotografia eletrônica, né, desses mastigonemas, né? Então, as macroalgas pardas têm em comum com diatomáceas, por exemplo, né, esse tipo de aparelho flagelar. E olha só, aqui a gente está observando o padrão de batimento, né? Na verdade, o flagelo, ele é inserido voltado para frente. No caso das macroalgas pardas, ele é lateral. Mas, de qualquer maneira, né, o flagelo é direcionado anteriormente, né? Tem uma fileira, então, bilateral desses pelos que são tubulares, né, enquanto há um menor liso, ou então tem uma fila de filamentos, pelos mais finos, né? Então, esses pelos tubulares, né, rígidos, eles batem contrariamente à direção do impulso do flagelo, fazendo, então, com que o flagelo, né, vá para frente, ou que capture, no caso aqui, né, observando aqui a partícula sendo capturada, é a forma também que muitos dos organismos capturam as partículas alimentares, já que tem alguns organismos dentro desse grupo que não são fotossintetizantes, mas que são heterótrofos. Bom, vamos jogar um baralho agora. Tipos de plastídeos que a gente estudou até agora, então. Como é que era? Vamos ajudar aqui. Como é que me ajuda a lembrar? Como é que era, então, os plastídeos das algas verdes e vermelhas mesmo? Como é que era a disposição dos tilacoides dentro dos cloroplastos das algas vermelhas e verdes? Verdes eram empilhados e vermelhas eram não empilhadas. Isso. Quem é que está falando? Gabriela, para variar, professora. Gabriela. Então, das vermelhas, que são as primeiras que surgiram, os cloroplastos, né, e os possuíam membranas dos tilacoides não agregadas, não empilhadas, não coladas, separadas pelos ficobilissomos, né? As membranas dos tilacoides eram cheias de moléculas de ficobilissomos. E as macroalgas verdes, né? Então, as membranas dos tilacoides, as lamelas aqui, eram organizadas em pilhas, formando grana. Todos esses cloroplastos, tanto das algas vermelhas como das verdes, possuem duas membranas, membrana dupla, resultante do processo endossimbiótico primário. Esse tipo de cloroplasto nós chamamos de arqueoplastídeos, originários da endossimbiose primária. E como é que vai ficar, então, os cloroplastos que surgiram, os plastídeos que surgiram da endossimbiose secundária, né, chamado de neoplastídeos, que, na verdade, foi a união de dois organismos eucariotos. Olha só, o plastídeo das macroalgas pardas, ou das algas castanhas douradas, são caracterizados por 4 membranas, 2 membranas, membrana dupla do cloroplasto, né, e 2 outras membranas externas, que são do retículo endoplasmático, que englobam os cloroplastos, o núcleo e algumas organelas. E as lamelas, né, dos tilacoides são agrupadas no máximo em 3. Então, temos aqui, né, no caso das macroalgas pardas, semelhante às outras algas castanho-douradas, plastídeos do tipo endossimbióticos, portanto, neoplastídeos, endossimbiótico secundário, portanto, neoplastídeos,
né, com a lamela periférica, contendo 4 membranas, 2 do cloroplasto e 2 do retículo endoplasmático. E aqui, nesse lado direito da imagem, nós observamos aqui, né, perfeitamente aqui, as membranas dos tilacoides agrupadas em trio, que é onde, ao longo dessas membranas dos tilacoides, onde ocorre, então, o processo da fotossíntese através das membranas, é a parte clara, ou a fotoquímica, né, da fotossíntese. Pigmentos das macroalgas pardas. Então, nós vemos que todas as plantas, todas as algas possuem clorofila A, desde as cianofícias, passando, né, começou lá com as cianofícias, surgimento da clorofila A, aqui, através dos processos de endossimbiose, a clorofila A se passou para todas as algas e todas as plantas. No caso das macroalgas pardas, ainda possuem clorofila do tipo C. Tem vários tipos C de clorofila, né? As principais, C1, C2 e C3. Só relembrando, e no caso das macroalgas verdes e vermelhas, qual são o outro tipo de clorofila que temos? Alguém pode me ajudar? Olá, eu estou gravando, vai ficar um espaço grande, um silêncio aqui, eu esperando a resposta de vocês. Além do que, conta um tempo danado, viu? Quando eu comecei a editar as aulas, eu vi, conta assim, olha, esses minutos, esses segundos fazem uma diferença no final, a gente vai cortando os segundos, os minutos de espera, vai diminuindo bastante o vídeo. Alguém lembra as algas verdes, que outro tipo de clorofila que tem? Além da A? Clorofila tipo B? Clorofila B. E as algas vermelhas? Clorofila D? Algumas têm D, outras simplesmente só a clorofila A. E no caso das algas pardas, então, houve surgimento, né, das algas castanho-douradas, houve surgimento da clorofila C. Além de a intensificação de pigmentos acessórios, além do beta-caroteno, né, houve surgimento, então, de tipos de xantofilas, que são também carotenoides, fucoxantina, viola-xantina, diatoxantina, diadinoxantina, que são pigmentos típicos das algas castanho-douradas. Olha só, a gente está vendo aqui, né, um esquema, esquema da estrutura desses pigmentos, e esses pigmentos ficam ao longo, né, das membranas dos tilacoides. Então, isso aqui representa a membrana do tilacoide, né, do lado que o estroma, dentro do cloroplasto, né, o estroma do cloroplasto, o lúmen aqui do tilacoide, e os pigmentos fotossintéticos, esses emaranhados aqui de estruturas, né, como se fossem molas aqui coloridas, representando os pigmentos fotossintéticos, na verdade, são dispostos ao longo das membranas dos tilacoides e formam o que a gente chama de antena. São esses pigmentos que formam uma verdadeira antena para absorver, capturar a energia luminosa e canalizar, né, esses pigmentos acessórios canalizam, então, para a clorofila A. Né? Então, aqui a gente está vendo representação das reações fotossintéticas que estão ocorrendo aqui, como a hidrólise da água e a liberação do oxigênio, né? Molécula aqui de oxigênio, O2, de prótons H+, né? E as algas pardas, então, possuem essa diversidade, né, de pigmentos que fazem, então, com que ela tenha sucesso, né? Embora tenham surgido mais tarde no tempo evolutivo comparado com as algas verdes e vermelhas, elas tiveram um sucesso tremendo nos oceanos. Na verdade, os oceanos é o realm, ou o reino das algas castanho-douradas. A gente vê que as algas castanho-douradas
tem o seu domínio, né? 99% das algas e 99% das macroalgas pardas ocorrem no ambiente marinho, nos oceanos. Então, esses pigmentos das xantofilas, e particularmente a fucoxantina, que dá essa coloração marrom dourada, marrom esverdeada, junto com a clorofila vai ser um marrom esverdeado, né, no caso das algas pardas. E a gente vê, então, o espectro e a eficiência de absorção desses pigmentos de uma espécie de alga parda. Então, estamos vendo aqui o espectro de absorção, né, eficiência da clorofila A, nessa linha cheia, da clorofila C, na linha tracejada, né, da fucoxantina, nessa linha pontilhada, da diadinoxantina, nessa outra linha tracejada abaixo da clorofila C. Então, a gente vê aqui, né, observa como a fucoxantina preenche uma parte da cava do espectro de absorção da clorofila A. E as macroalgas pardas, então, possuem, juntando todos esses, o espectro de absorção e eficiência desses pigmentos, né, elas conseguem aproveitar melhor os comprimentos de onda no verde, né, e no azul, né, e, portanto, conseguem penetrar mais fundo no oceano do que macroalgas verdes, do que plantas verdes, né, além de algumas outras características bioquímicas que elas possuem para viver no ambiente marinho, né, a diversidade, a composição desses pigmentos, então, permite com que elas aproveitem da melhor maneira possível a luz que chega nas profundidades em que elas vivem. E essa razão entre a clorofila A, C e os demais pigmentos fotossintéticos, os demais pigmentos acessórios, vai variar conforme a quantidade de luz ou conforme a profundidade em que a alga estiver. Por exemplo, as algas pardas que vivem nos ambientes mais rasos, né, ou que vivem no intermareal ou no infralitoral raso, vão possuir uma maior quantidade de pigmentos da clorofila A e C, particularmente de clorofila A, uma razão maior da clorofila A, em relação aos outros pigmentos acessórios. E os outros pigmentos acessórios vão fazer um papel mais de fotoprotetor do que de capturar a luz, mais de proteger contra o excesso de luz do que capturar a luz. Se a alga estiver num ambiente mais profundo, vai mudar essa razão. Ela vai passar a ter uma quantidade maior de clorofila C em relação à clorofila A, e vai ter uma quantidade maior dos outros pigmentos acessórios, né? E ela, então, vai ter menor quantidade de pigmentos fotoprotetores. Essas xantofilas vão fazer um papel de pigmentos mais de acessórios no sentido de utilizar, de absorver a luz, do que de fotoproteger, porque ali na determinada profundidade não há excesso de luz para causar dano nos fotossistemas. E com isso, essa macroalga, ela altera, né, a sua coloração, às vezes é a mesma espécie que ocorre. No raso, ela tem uma coloração castanha mais esverdeada, mais verde. E no fundo, ela vai ter uma coloração mais dourada em função de aumentar a razão dos pigmentos acessórios para os pigmentos para os pigmentos verdes de clorofila. Então, aqui a gente está vendo, né, nesse insert, nesse gráfico que foi colocado aqui, vou colocar aqui de novo, né, o espectro de absorção da clorofila A, da fucoxantina, e aqui nessa linha vermelha seria o espectro de absorção do total, da quantidade total de pigmentos, né? Se a gente somar todos os pigmentos, inclusive da clorofila C, que não está aparecendo aqui, e demais outros que não estão aparecendo, né, seria o espectro de absorção dos
pigmentos nesse comprimento de onda. Então, ou seja, aumenta, né, a eficiência, a quantidade de luz, o valor de absorção, quando a gente tem, né, um somatório desses pigmentos acessórios. Bom, e a fucoxantina, né, mais recentemente, tem sido explorada muito pelas suas propriedades. Tem uma importância muito grande fisiológica e ecológica para as macroalgas no seu ambiente, né? E a ciência descobriu também, e já há muito tempo, mesmo antes de ter sido comprovada essas propriedades, né, os povos que já utilizavam como essas algas como alimento já haviam descoberto, né, as propriedades dessas macroalgas, e algumas dessas propriedades estão relacionadas com os pigmentos, particularmente com a fucoxantina, que se descobriu ter propriedades bioativas, como neuroprotetivas, antidiabéticas, anticancerígenas. Tem experimentos mostrando como que as células cancerígenas, né, elas são atacadas e não se desenvolvem mediante a presença de altas concentrações de fucoxantina. Tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e agora, mais recentemente, talvez vocês devem saber o quanto que está famoso, né, as propriedades de emagrecimento dessa alga. Então, tem sido bastante explorado, né, economicamente, e muitas pesquisas ainda, em termos biotecnológicas, estão cada vez mais descobrindo propriedades e utilizando, fazendo testes com doenças virais, com doenças bacterianas e com tipos de câncer. Produtos de reserva. Nas algas verdes, a gente tem principalmente o amido. Nas algas vermelhas, temos principalmente o rodamilo, ou amido das florídeas. E nas macroalgas pardas, nós temos produtos de reserva bastante diferenciados, como a laminarina, que é um polissacarídeo semelhante à destrina, com um ou vários resíduos de um álcool, né, o manitol. 34% aproximadamente do peso seco de muitas das grandes macroalgas pardas é composto por laminarina, que tem uma procura bastante grande, então, pela alta concentração aqui de carboidratos, além de alguns poliálcools, né, manitol, volemitol, atritol. Cada espécie ou cada grupo de algas, né, possui um tipo de álcool específico, que às vezes vai se descobrindo, né, e se dando nomes a novos compostos em função de qual espécie de alga se descobriu aquele composto. Outros compostos também que são abundantes nas macroalgas pardas, né, são iodo e potássio. E esses são bastante explorados. Por exemplo, a macroalga parda, há muito tempo já se sabe que é uma das fontes maiores de iodo dentre as plantas, dentre os organismos, né? E isso tem sido utilizado, até o iodo das macroalgas pardas, no lugar de substituição do Lugol. Tem sido utilizado para sanar muitas dos problemas, né, relacionados com deficiência de iodo no organismo e problemas relacionados com tireoide. Parede celular das macroalgas pardas. Tudo nas macroalgas pardas se torna interessante para elas, né, em termos de funcionalidade. A gente vê que todas essas propriedades bioquímicas, pigmentos, reserva e agora a parede celular, muito adaptada para esse ambiente marinho, né? E cada vez mais a gente descobre, então, utilidades e usos dessas substâncias, né, na sociedade.
A parede celular das macroalgas pardas, além das microfibrilas de celulose, então essas microfibrilas de celulose são envoltas, mergulhadas em substâncias gelatinosa coloidal, né, de matéria pética, contendo fulcanos, que são açúcar, fucose, contendo polissacarídeos sulfatados, e também contendo alginatos, que são formados por ácido algínico e ácido fucínico. Então, alginatos, né, junto, como a gente viu na aula de macroalgas vermelhas, que a gente viu sobre carragenas e agar, alginato é a outra substância de valor econômico extremamente agregado, né, de alto valor econômico, e que tem uma semelhança de utilização com agar e carragena. Mas tem algumas diferenças, né, em que se utiliza alginato comparado com os galactanos sulfatados das algas vermelhas. Então, tanto alginatos como agar e carragena são conhecidos como ficocoloides. São substâncias diferentes. O alginato é diferente da agar e carragena. A agar e carragena são galactanos sulfatados, né, e alginato é a partir de ácido algínico e ácido fucínico. Tem uma característica molecular e tem características estruturais, né, e de uso um pouco diferenciadas. Mas, em termos de função fisiológica e ecológica para a alga no ambiente, elas são bastante semelhantes, né? Além do que a parede celular contém, né, moléculas de fenol, de iodo, né, que tudo isso tem uma importância muito grande, né, para essas macroalgas terem sucesso no ambiente marinho. Então, algumas das funções fisiológicas dos fulcanos sulfatados, dos alginatos, né, que permitem, como deixam uma parede, essas fibrilas de celulose envoltas dessa matriz gelatinosa, permitindo melhorar o processo de elongação da célula, de diferenciação da célula, permitem a integridade do tecido, elas têm aumentam a resistência do talo dessas algas às pressões mecânicas no ambiente marinho. Elas aumentam a adesão e a comunicação entre as células. Elas participam também da regulação osmótica. Têm propriedades de defesas contra contra alguns pastadores diretos, por exemplo, e fazem papel também em regular a polaridade das células, particularmente na morfogênese e no encontro, por exemplo, de gametas, né, e no desenvolvimento de esporos. Então, tanto os alginatos quanto fulcanos sulfatados ainda têm uma porção de funções fisiológicas e ecológicas, muitas das quais ainda são pouco conhecidas, mas seus usos, né, na sociedade já estão bastante disseminados, né, desde o início do século passado. Paredes das algas pardas também podem conter carbonato de cálcio. Algumas algas, particularmente padina, olha só que bonita a alga padina, essa alga que tem forma de leque, né, algumas formas como que um leque um pouco enrugado, e possui bandas concêntricas na superfície do talo. Nessas bandas concêntricas se concentra, então, carbonato de cálcio, que é impregnado nas paredes, particularmente na parte que é mais exposta à luz. Algumas estruturas especiais dos talos das macroalgas pardas também. No caso das macroalgas vermelhas, haviam comunicações entre as células. Quem é que lembra das comunicações entre as células das macroalgas vermelhas? Alguém pode falar aqui? Qual é o nome das comunicações especiais entre as células das macroalgas vermelhas? Fenda sináptica?
Isso, eram as sinapses, né? Ou as pit connections, em que, na verdade, a célula das macroalgas vermelhas, no momento que se dividia, não se dividia completamente, não se formava parede completa entre uma célula e outra, e ficava aquela perfuração, uma grande perfuração sináptica. No caso das macroalgas pardas, elas possuem conexão, pontes citoplasmáticas entre as células. Então, ocorre a divisão, né? A gente vê aqui a parede celular, ocorre divisão de parede celular entre célula mãe e as células filhas, né, entre as duas células, mas formam perfurações. É como se fosse uma peneira aqui, né, perfurada, e que permite a comunicação entre as células. Forma, então, o que se chama de plasmodesmos. Tem a mesma função, né, a função semelhante que das pit connections, só que são evolutivamente, ultraestruturalmente bastante diferenciadas. Isso muito importante, né, na comunicação de células de filamentos, né, algumas macroalgas grandes, pardas, particularmente as laminariares, que têm talos mais complexos, possuem também canais de mucilagem, onde as substâncias, né, e a mucilagem, ela é transportada do ápice, por exemplo, da ponta das lâminas para a região dos rizóides, até a região dos rizóides e vice-versa, então, onde as substâncias são transportadas ao longo do talo. Algumas outras macroalgas menores possuem felpelos, né, e pseudopelos, que são pelos translúcidos e alinos, e essas possuem funções diversas, esses pelos nas superfícies do talo. Podem proteger contra a luminosidade excessiva, podem proteger contra epifitismo, evitando que algas epífitas se instalem na superfície, além do que, simultaneamente, né, aumentam a superfície, ou seja, aumentam a superfície de absorção de nutrientes, então aumenta a capacidade de absorção de muitas dessas algas. Então, macroalgas pardas, o crescimento pode se dar pelo ápice, né, por uma célula apical, como no caso aqui dessa alga, existe uma grande célula apical, e aí ela começa a crescer pelo ápice, ou uma margem de células apicais, então aqui a gente tem uma camada de células apicais, ou pode ter um crescimento intercalar, são algumas partes do talo, no meio do talo que se alongam, ou um crescimento do tipo meristemático. No caso, por exemplo, né, das grandes macroalgas pardas, existe uma região do talo, que é o meristema, onde onde as células estão brotando, né, e a alga se alonga a partir dessa região intermediária, no caso, entre a estipe e a lâmina, né? Então, as grandes macroalgas, que é uma laminária, onde é uma região meristemática, fica localizada entre a estipe e a lâmina. Construção do talo, a gente já viu, né, então, que temos algas filamentosas, não existem formas unicelulares nesse grupo, nem coloniais, as formas mais simples são pluricelulares e microscópicas, né, que podem ser filamentosas, normalmente já bastante ramificadas, né, como no caso aqui de ectocarpos, no caso de Rhinxia, que é como que um cabelinho, né, filamentoso que cresce no substrato. Temos também construção do talo do tipo pseudoparenquimatoso, algumas algas de tamanho intermediário desse grupo, então, possuem o talo falso parênquima, né, são filamentos organizados e agregados, como no caso de Desmarestia, que tem um talo cilíndrico, né, e no caso também de Ralphsia, que tem um talo crostoso, é a partir de talo pseudoparenquimatoso. E aí, pseudoparenquimatoso, a gente sabe que é aquele balaio de gato. Pode se formar as mais diversas formas, né, a partir de filamentos organizados e aglomerados. E
nas macroalgas pardas é onde a gente vê a maior complexidade dos talos e a formação de talos parenquimatosos em diversas espécies. Creio que, dentre os 3 grupos de macroalgas, é nas macroalgas pardas onde se tem mais casos de talos parenquimatosos. No caso das verdes, a gente viu que o caso de parenquimatoso simples, no caso das dentro das uvas enteromorfas, dentro desse grupo, né, onde havia 1 ou 2 camadas de células de um parênquima mais simplificado. Nas vermelhas, no caso de pórfira, né, algumas poucas algas tinham parênquima verdadeiro. A vermelha, a grande maioria das vermelhas possuem um talo pseudoparenquimatoso. Assim como nas verdes, uma grande parte das verdes possuem um talo filamentoso e cenocítico. Nas pardas, uma grande parte das algas pardas possuem talo filamentoso, algumas poucas talo pseudoparenquimatoso, e um grande número de espécies possuem talo parenquimatoso, verdadeiramente parenquimatoso, formado por células, divisões em vários planos, o parênquima, então, verdadeiro, com a maior conexão e comunicação entre as células, que vão dar formas bastante diferenciadas, cilíndricas, achatadas, formas de leque, de fita, diferenciação entre cortes, né, partes do tecido com funções diferentes, células com mais cloroplastos, medulas, células diferenciadas como flutuadores, né, são esses talos parenquimatosos irão formar os talos mais complexos, então, com partes diferenciadas. Só aqui nesse poucos exemplos, nós temos aqui costária, temos lobófora, né, nessa forma circular de leque, temos dictiota, com as pontas dos talos com formas dicotômicas, e é um talo aplainado, achatado, hidrocláferos, que é um talo mais globoso, perfurado, e sargaço, bastante comum, diversas espécies de sargaço, um dos gêneros com maior número de espécies, né, que tem um talo bastante complexo, parecendo uma planta verdadeira. Então, a morfologia de talo de sargasso, né, que possui já uma diferenciação bastante grande no talo, possuindo a estipe, que seria o análogo, né, à haste, se fosse uma planta. A lâmina, que seria o análogo à folha, então, com a função de realizar a fotossíntese, né? E essas bolinhas aqui são os flutuadores, são cheios de ar, né? São estruturas cheias de ar que permitem com que essa alga fique em pé, né? Flutuando dentro da água. Outra macroalga parda, né? No caso aqui uma kelp neurocystis, onde tem um único e grande flutuador na extremidade final da estipe. As lâminas, né, dentro da água, na verdade, ela fica bem esticada, essa alga, e essas lâminas ficam flutuando, né, pela buoyância positiva. A longo estipe e o disco de fixação boapressório, que vai ser bastante desenvolvido nessas grandes algas pardas, né? Sobre a reprodução, a gente só vai passar esse slide rapidamente sobre a reprodução, mencionar que as algas pardas possuem propagação vegetativa, assexuada e sexuada, e que os tipos de ciclo de vida podem ser tanto de genético haplodiplôntico, iso e heteromórfico, né? E existe caso, né, dentro das Fucalis, que o ciclo é monogenético diplôntico. A gente vai ter, na verdade, eu vou passar para vocês uma série de slides mais explicativos e ilustrados com a parte reprodutiva, com os órgãos reprodutivos e com os ciclos, e a gente vai fazer exercícios sobre os ciclos de vida, assim como fizemos das macroalgas verdes e vermelhas. Então, não vou passar aqui nessa aula os ciclos.
Vamos lá, então. Diversidade taxonômica, morfológica e ecológica, então, das algas pardas. Então, a gente já viu que é um grupo bastante homogêneo em termos filogenéticos, em termos evolutivos, que engloba cerca de 900, entre 900 até 2.000 espécies, né? Cerca de mais ou quase mais de 200 ou quase 300 gêneros. Só as espécies do gênero Sargassum, né, são em torno de 400, então é um dos gêneros de maior número de espécies de distribuição pelo mundo. Há uma dificuldade, né, a gente tem dentro desse grupo uma dificuldade de discernir entre talos de espécies que são microscópicas ou filamentosas e fases microtálicas, né, gametofíticas de espécies grandes. Quer dizer, a gente vai ver que no ciclo de vida de algumas dessas algas pardas, particularmente das algas kelpis, o gametófito é um microtalo, quase que microscópico, né, que cresce no substrato, e se confunde com espécies microscópicas filamentosas, difícil de discernir entre uma espécie microscópica filamentosa e uma outra fase microtálica, então, que é um gametófito de espécies grandes. E a noção de espécie nesses organismos é bastante complexa, né? Além desse fato que a gente tem gametófitos crípticos, né, microtalos, que é muito difícil de identificar a que parte ou a que fase de qual espécie esteja participando, a gente tem casos de espécies que se intercruzam, né? Então, tem casos de hibridismo, hibridização de algas pardas, inclusive de grandes algas pardas, macrocistes e neurocistes, são grandes laminariares que existem casos de hibridização, mas pouco se conhece sobre o que se gera esses híbridos, se são férteis ou não. Tem casos de hibridização de espécies, por exemplo, de espécies de macrocistes. Espécie de macrocistes, geneticamente, hoje se comprova que é uma espécie só, né, de macrocistes pirífera. Mas há morfologias diferentes, né, entre diferentes morfologias, em que se acreditava-se antes que eram espécies diferentes. E que são tratadas ainda como espécies diferentes porque elas se intercruzam e elas mantêm a diferenciação, mesmo sendo dentro da mesma espécie. E existem casos em que é a mesma espécie, mas que estão separadas geograficamente e que, se elas se juntam, elas não conseguem se reproduzir. Então, há uma complexidade maior aqui em termos de conceito de espécie biológica, no caso das algas, né, particularmente no caso das macroalgas pardas. Então, há uma grande, apesar da homogeneidade em termos filogenéticos, né, a gente está lidando com uma classe, né, macroalgas pardas é uma classe, a classe Pheophysia, a gente está lidando com cerca de 19 ordens, e uma grande diversidade, cada uma dessas ordens representando uma diversidade bastante grande de formas e tamanhos. Só aqui a gente está vendo aqui, então, a filogenia dessas 19 ordens de macroalgas pardas. Isso é o que tem de mais, digamos assim, moderno, né, sobre a filogenia dentro das macroalgas pardas, né, desde que do ancestral comum dessa classe Pheophysia, né, e o relógio biológico, então, de surgimento das classes, das ordens dessa classe Pheophysia. Né? Então, a gente está vendo aqui desde ordens filamentosas, ectocarpales, até ordens que têm macroalgas gigantes, como a Laminarialis. E vejam que nesse cladograma aqui, né, está mostrando aqui o relógio biológico e o tempo de surgimento. Olha só, né, a gente tem aqui as mais primitivas, né, começando aqui pela
discosporungiales, né? Essa aqui seriam, no caso, as mais primitivas, passa aqui pela algumas ordens que nós temos, alguns organismos bastante conhecidos, né? Fucalis surgiu, que é a ordem onde ocorre sargaço, que surgiu posteriormente. Laminarialis, olha só, mais moderno. Do lado de Laminarialis, que é a ordem de macroalgas kelp gigantes, nós temos aqui Ectocarpales, que são algas filamentosas pequenas. Então, as laminariales, as kelp gigantes, elas estão mais próximas das algas filamentosas pequenininhas, Ectocarpales, né, do que de outras grandes macroalgas pardas. Então, a gente ressalta aqui, né, nesse grupo das ordens aqui, algumas que têm um maior número de espécies, como a ordem Ectocarpales, que tem quase 800 espécies pelo globo, a ordem Fucalis, que é a ordem onde se encontra sargassum e fucus, que tem mais de 500 espécies, a ordem Dictyotalis, né, com mais de 300 espécies, e a ordem Laminarialis, com mais de 100 espécies. Então, essas seriam as ordens que possuem maior número de espécies, né, pelo globo. Então, aqui, representantes de diferentes ordens, em geral, Ectocarpus, da ordem Ectocarpales, Chilopteris, da ordem Chilopterialis, Cutleria e Dictyota, que é da ordem Dictyotalis, Desmarestia, da ordem Desmarestialis, Laminaria, da ordem Laminarialis, Sphacelaria, da ordem Sphacellarialis, Sargassum, da ordem Fucalis, Sporonocnus, da ordem Sporonocnales. Difícil, né? Sporocnales, ordem Sporocnales. Então, aqui está uma pequena amostra, então, dos organismos e das suas formas, né, dessas milhares de espécies de macroalgas pardas. Quase todas, então, as espécies, 99%, são marinhas, e as macroalgas mais complexas, então, pertencem a esse grupo. Somente, né, pouquíssimas espécies, 5 gêneros, 6 espécies, são encontradas em água doce, né? Dentro do nosso estuário, por exemplo, aqui a gente tem 1 ou 2 espécies que penetram dentro do estuário. Então, estão distribuídas desde a zona supralitoral até o infralitoral médio, a maior parte, mas tem espécies que podem ocorrer em profundidades de mais de 200 metros. As grandes algas kelp são de águas frias, mas temos gêneros também de águas quentes e tropicais. Então, a maior diversidade aqui no ambiente marinho, geralmente dominam os costões rochosos, né, bentônicos. Existe um caso que a gente vai ver de alga, então, que é planctônica. As algas, por exemplo, como a alária, né, que é uma das grandes algas kelps laminariales, podem ocorrer em águas claras tropicais de águas frias, na verdade, do Atlântico, permanentemente submersas, né, em até mais de 200 metros de profundidade, que alguns representantes que são tipicamente tropicais e subtropicais, como Dictyotalis, né, e da ordem das Fucalis, turbinária, que ocorre muito nos ambientes no entorno de recifes de corais, hidroclários, lobófora. Algumas dessas algas possuem, então, como lobófora, possuem um pouco de impregnação de carbonato de cálcio, gostam de estar no entorno dos recifes tropicais.